Valeria Rocha, welcome to the Gringo do Sul podcast. Seja muito bem-vindo ao podcast do Gringo. Valéria, obrigada. Todo convidado que vem aqui é o seguinte: quem sobrevive esse podcast recebe o selo do Gringo. Olha. Tá? Sabe o que é esse selo? O quê? Ele te dá acesso a esse território, que é o território americano. Te dá acesso a voltar, se você sobreviver, se você se divertir, se você quiser. Você usa o seu selo do Gringo para poder voltar aqui e fazer outro podcast no futuro. O que você acha disso? Oh, ótimo. Tá curtindo a experiência já? Claro. Serve também para ir pra gringa? Pra ir pra lá? É. Não, esse green card aí você tem que ir pelos meios oficiais. Eu então não faço essa pegada de ir para os Estados Unidos. Eu não incentivo, assim, ir pelo México, fazer esse tipo de coisa. Não é comigo, não, tá? Não é, então tá bom. Mas você pode voltar aqui, tá? É território americano aqui. Pra quem não sabe, né? Às vezes eu não falo... Eu não fico me repetindo todo o episódio, né? Uhum. Mas eu morei nos Estados Unidos há 22 anos. E depois que eu conheci uma maringaense, né? Já era. Então, aí eu mudei para Maringá 3 anos atrás. Né? E aí a gente bate umas ideias doidas na cabeça e aí eu pensei em iniciar esse podcast, porque tanta gente me pergunta por que você mudou para o Brasil, todo mundo querendo ir para lá, por que você voltou? Então, de tanta gente me perguntar, eu iniciei esse podcast, o Instagram Gringo do Sul, para poder ter conversas, assim, para bater papo e compartilhar esse tipo de ideia, sabe? Então, estamos aqui, mas não vamos falar sobre um pouco de tudo, mas fica à vontade. Também você mais ainda precisa de um conforto, né? Porque eu quero que você sinta-se em casa, né? Estou já. Porque você pode já ficar tá tranquilo. na cara do gol aí com o Josué, né? Falta 2 semanas. 2 semanas, então. 2 semaninhas Então, pra eu conhecer ele. Isso, todos nós. Então, fico muito feliz de poder te receber aqui antes do Josué chegar, né? Que senão depois ia talvez perder essa oportunidade, né? Ia demorar um pouco demorar. mais, com certeza. Então, Valéria, você é uma convidada muito especial e assim, eu fico feliz de ter você aqui porque eu não sei muito sobre a sua vida, não sei quase nada. Mas um pouquinho que eu sei, eu já sei que é muito inspirador, né? Assim, a sua história de superação, que eu já ouvi falar um pouco sobre. E também, além disso, você é uma mulher de sucesso, uma influencer, uma penteadora e que está inspirando também muitas outras mulheres, né? Então, eu achei que seria muito legal ter você aqui e escutar um pouco sobre a sua história. Que legal, obrigada. A gente está falando ali agora sobre o miojo, né? Sim. Então, para quem não entende o miojo, né? O miojo é o símbolo da superação da vida financeira sua e do seu esposo, do Varoto, né? Então, assim, como que você chegou nesse ponto na vida, assim, após tanta superação e conseguiu ainda chegar neste ponto, ainda sempre com um sorriso no rosto, toda semana que a gente se vê na célula, né? Como que você consegue manter essa motivação? Eu acho que não tem como eu começar a falar sobre tudo o que acontece comigo e tudo o que aconteceu já, sem falar sobre a graça de Deus sobre a minha vida. Sim. Né? Porque não tem uma outra explicação ou motivação que me faça pensar que não é isso. É a movimentação e a graça de Deus na minha vida. Né? Porque eu já passei por muita coisa mesmo. E se não fosse isso, com certeza, eu não estaria toda semana com um sorriso no rosto. Sim. E sempre pensando positivo, sempre buscando ser uma pessoa melhor, ser um ser humano melhor dentro de tudo que eu faço hoje. Então, é a graça divina, é a graça de Deus na minha vida, com certeza. Essa é a sua fonte de esperança, vamos dizer, com certeza. né? Uhum. Porque eu estava assistindo um filme ontem, God's Not Dead, né? Deus Não Está Morto. Deus um filme não está morto. clássico aí do cristão, né? Sim. E foi a primeira vez que eu assisti ontem. E aí, numa cena final, a moça lá pergunta, ela não acredita em Deus, e ela pergunta para aquela banda cristã lá, da onde que você deriva assim a sua esperança, né? Por que vocês estão felizes? Como que vocês acreditam nisso? Essa é a nossa fonte de esperança, né? Então não tem um segredo, não tem nenhum coach, nenhum livro que pode dar o segredo, né? Dessa fonte, né? Com certeza. Que já está disponível a todos, né? Então, primeiramente, essa é a base, né? Eu acho que
a nossa própria vontade de querer acessar isso, né? Igual você falou, Elis, está disponível para todo mundo, a graça de Deus. Mas nós, como filhos, como seres humanos, temos que buscar isso também, né? Porque a graça não chega de graça. Né? A gente precisa buscar, a gente precisa entender, a gente precisa estar sempre conectado. E eu falo que a minha vida realmente mudou a partir do momento que eu realmente me conectei e estou tentando sempre buscar. Tenho muito que aprender, mas estou tentando sempre buscar a presença, né? Deus e quando que foi isso? Quando que você virou a chave e você falou assim, não, realmente Deus existe ou realmente eu preciso de Deus na minha vida? O que teve que acontecer para você entender e ligar a luzinha? Eu acho que, como a maioria das pessoas, eu venho de um lar cristão, sim, sabe? E sempre muito fundamentado em Deus, em Cristo, em tudo, né? Só que tem um período da nossa vida que a gente sempre deixa para lá, né? Vai acabar esfriando pelos traumas, crises da vida, né? Exatamente. A gente acaba se desviando. E eu fui essa pessoa também, né? Por mais que tenha tido aquele entendimento dentro de casa sobre o cristianismo e tudo mais, teve uma época da minha vida ali, principalmente na adolescência, que eu deixei para lá. Né? Certo. Eu já tinha sido muito ativa na igreja antes disso, participava de ministérios, ministério de dança eu dançava. Eu com esse tamanho todo, sério? Imagina dançando. Sério? Não, mas você consegue ainda, tenho certeza. Não consigo não. Pior, eu vejo aquelas meninas lá dançando no culto no domingo, eu falo, eu vou tropicar, cair do púlpito, não vai dar certo. Hoje em dia, né? Mas eu já fui muito ativa, então eu deixei essa parte da minha vida para buscar outras coisas, né? E eu consegui me reconectar mesmo e voltar ao eixo da minha vida com Deus no centro, depois que eu conheci até o André, né? Porque o nosso primeiro encontro foi em uma igreja. Uau! Né? A gente se conheceu por meio de amigos, e aí o primeiro encontro que ele me chamou foi para ir para missa, porque eu era católica antes, né? Ah, tá. Então você foi criada católica. Sim, com certeza. A minha família toda é. Ah, ok. Toda? Mas teve algum confronto? O que aconteceu quando você falou assim, cara, eu vou virar evangélica? A partir de hoje eu sou evangélica. O que aconteceu? Não teve. Não teve essa... Não. Eles aceitaram? Sim. Ah, ok. Porque às vezes... Sim. E aí foi na missa que a gente começou a ir todos os domingos, e eu, como católica ali, praticante mesmo, antes, né? Praticante, comecei a me reconectar, comecei a estudar um pouquinho mais, e a gente foi vivendo. Mas, é claro, sem aquela intensidade, né? Intensidade, talvez intencionalidade também, né? Exatamente. Então, assim, sempre colocava outras coisas na frente, né? Sempre era o trabalho, ou então algum compromisso. Então, tipo assim, sempre estava ali no raso, né? Só indo com aquela maré ali, né? Exatamente. Assim, e aí foi na pandemia. Quando okay. eu realmente me conectei, quando eu realmente comecei a estudar, quando eu realmente comecei a louvar, a criar essa rotina de trazer Deus todos os dias para minha vida, Sim. Orar todos os dias. E conforme a pandemia foi rolando e a gente foi saindo de tudo isso, eu e o André, a gente tentou buscar mais, e é onde a gente caiu no bola. Entendi. Mas teve alguma situação específica que você olhou e falou assim, cara, eu preciso de Deus a partir de agora, de hoje. Teve alguma situação assim? Porque nós conversamos, né, eu e o Varoto, no podcast semana passada, né, sobre o fundo do poço no sentido do financeiro, né? Sim, onde ali foram muitas brigas por causa do financeiro, muitas, né, como muitos casais devem passar, devem ter esse tipo de problema, né? Sim. Mas para você, teve alguma situação específica, assim? Não, a partir de hoje, se Deus não entrar na minha vida, se Deus não tomar o controle do barco, vai afundar mesmo. Assim, intencionalmente e profundamente, é igual eu falo para você, foi ali na pandemia que eu falei, realmente, não tem como eu viver de outra forma, sabe? Mas Deus já vai deixando os rastros dele na nossa vida, né? Com certeza. E em 2013, eu tive um diagnóstico de câncer de mama, com 23 anos, 23 para 24 anos, né? E foi um momento também onde eu busquei mais, onde eu li mais, onde eu me conectei mais, mas igual eu falo para você,
me parece que por mais que eu tentasse me conectar, era um pouco mais, sabe? Raso. Porém, eu sempre tive na minha cabeça uma certeza profunda que Deus já tinha me curado. Uau. Eu tinha isso comigo. Seu espírito. Sim. E tudo que eu pedia para Deus, naquele momento lá com 23 anos, era força. Só para eu chegar até o caminho da cura. Eu nunca fui uma pessoa, eu falei isso até na célula semana passada, que pediu coisas para mim. Você não tinha esse costume de pedir Deus coisas para você? Tipo Sim. assim, Deus me dá um carro, Deus me dá um trabalho, esse tipo de oração, assim. E até hoje eu tenho dificuldade. Até hoje, até ok. Hoje. Mas eu nunca fui assim, Deus, eu quero a cura. Tá. Sabe? Deus, eu quero força. Você não pedia Deus para mudar a sua situação. Você pedia força. Força para superar essa situação. Sim, para passar por ela da melhor forma possível. Porque, assim, além de tudo, eu tinha pessoas do meu lado que também estavam sofrendo. Eu sou filha única. E meu pai também faleceu de câncer. Uau. Porém, ele faleceu de câncer quando eu tinha 12 anos. E aí eles falam que não é relacionado porque foi câncer de pulmão e tudo mais, né? E o câncer de mama eu fui a primeira, né, na família que teve o diagnóstico. Então, eu tinha minha mãe. É estranho, porque mas é na mesma região, né? E você falou ali que eles falaram que não tem a ver, mas... Eles falam que não tem a ver porque meu pai veio de uma situação onde ele fumava desde os 9 anos de idade. Então, assim, eles colocam em outra estatística, sabe? E o de mama é uma coisa mais específica. Específica. Então, por isso que a minha médica sempre fala, você iniciou aí a estatística. Enfim. Então, eu sempre tinha essa certeza que eu queria força para poder dar força para outras pessoas. Né? Para poder dar força para o André, que estava comigo fazia só 2 anos. Para poder dar força para minha mãe, que já tinha passado por tanta coisa. Né? Então, era isso que eu pedia, era força. Tanto que, no período que eu fiz quimioterapia, eu fiz todo o processo. Fiz cirurgia, tive um baita problema na cirurgia, minha cirurgia abriu. Tive que ficar mais de 70 dias com a cirurgia aberta. Uau. Sim, fazendo um tratamento em casa. Jogava álcool 70 todos os dias. Uau. Na ferida aberta, para não dar infecção. E a gente aguardava ela fechar, para daí eu poder continuar o tratamento. Espera aí que eu preciso. Pode respirar, porque eu entendo 100%. Enquanto você está respirando aí... Vou respirar. Vamos dar um tchauzinho, né? Para o pessoal. Tchau, gente. Gente, vocês já pegaram um gostinho aqui do nosso podcast. Então, sexta-feira, tá? Sexta-noite, estará no YouTube. A Valéria vai anunciar para vocês, tá, galera? Obrigada, até mais. Então, eu passava álcool 70 todos os dias no peito esquerdo, para conseguir conter a infecção. Então, assim, o peito estava aberto, todo exposto, e minha mãe me ajudava a fazer isso, o André me ajudava a fazer isso. Então, para mim, de verdade, toda a fase de tratamento do câncer, essa foi a pior parte. Uau. Tá? Pior do que receber o diagnóstico. Pior do que receber o diagnóstico. Porque ali, na hora, é um susto, né? Mas você já deve ter entrado naquela mentalidade, porque do jeito que você recebeu o diagnóstico, você já entrou em modo ali guerreira. Tipo, ok, como que eu vou superar isso? Como que eu vou resolver? Eu imagino que você... Eu recebi o diagnóstico... Eu já vou voltar, então, né? Pode porque ser. Eu comia as partes do assunto. Eu recebi o diagnóstico sozinha, na verdade. Eu vou começar do início, peraí. Pode ser. Foi assim, eu tive uma dengue e eu emagreci muito. Sabe quando você parece que fica meio desidratado? Sim. Naquela semana? E eu senti um caroço do lado esquerdo. E aí eu falei assim, nossa, o que esse caroço tá fazendo aqui? Ontem não tava, né? Tipo, meio estranho. E aí eu comentei até com o André, com a minha mãe, daí eu fui no ginecologista, ele passou um ultrassom para eu fazer. Eu fiz o ultrassom e aí 5 dias depois o ginecologista ligou, falou assim que era para eu passar para pegar o exame, que ele ia me encaminhar para um outro médico. Ou seja, ele não ia nem me ver de novo. Ele já ia me encaminhar para o especialista. E aí eu cheguei, peguei o exame, né? Falei, por que ele não quer me ver? Por que ele não, né, não quer me consultar de novo? Não, ele falou para você ir direto pro mastologista. Falei, tudo bem. Aí eu procurei um mastologista e fiz a consulta. No ultrassom, daí nesse dia foi eu, minha mãe, o André. No ultrassom ele já falou que era uma coisa suspeita, né?
pelo aspecto do tumorzinho e tudo mais, e ele falou que provavelmente era câncer. Então, assim, na primeira consulta ele já deu né, um baque. E pediu para fazer uma biópsia. E aí eu fui, fiz a biópsia, voltei, retornei depois de acho que mais uma semana e meia, mais ou menos. E aí nesse dia eu fui sozinha, porque eu estava trabalhando, saí do trabalho, fui, mas assim, nem passava pela minha cabeça. Falei, é alguma coisa, né? Porque geralmente quem tem esses tumorzinhos de mama e tudo mais, acaba sendo alguma coisa mais tranquila, benigna. Que é reabsorvido pelo corpo. Então, tipo, você estava bem de boa. E aí ele falou assim, Valéria, infelizmente, o que a gente tinha falado, que é um tumor realmente cancerígeno, maligno, então a gente vai precisar tratar, você provavelmente vai precisar fazer quimioterapia, provavelmente vai ter que fazer radioterapia. Então ela já começou a despejar um monte de coisa em mim. E eu lá sozinha assim, tipo, meu Deus. Eu não sei nem descrever o que passou na minha cabeça. Mas aí o que eu fiz? Eu saí, falei, gente, agora eu vou ter que contar pra minha mãe. É a primeira coisa que veio na minha cabeça. Agora eu vou ter que contar pra minha mãe. Como que eu vou contar isso pra minha mãe? Depois de talvez tudo que ela já passou, né? Exatamente. Nesse sentido. Eu não estava preocupada nem comigo. Só pra você ter uma ideia. Tava, tipo assim, eu vou tratar, mas aí como que eu vou contar isso pra minha mãe? Né? E aí eu cheguei no trabalho, eu lembro que eu chamei minha amiga, a Jussara, eu falei pra ela, né, o que tinha acontecido e tal. Ela me abraçou, falou que a gente ia passar por tudo juntas, nananana. Aí mandei mensagem pro André falando do diagnóstico, aí ele já começou a procurar na internet, desesperado. E eu lembro que eu ia para a faculdade à noite, né, que eu fazia estética e cosmetologia no Unicesumar. E aí eu peguei e falei, eu não vou na faculdade hoje e eu vou contar para minha mãe. E aí chamei o André para ir comigo. Falei, vamos comigo contar para minha mãe? Vamos. E eu fiquei o dia inteiro tentando me preparar como eu ia contar para ela. Para você ver qual era a minha preocupação. Sim. Então eu já tô fazendo algumas conexões aqui. Que você tinha falado que tem aquela dificuldade de pedir para você. Então eu já vejo que você é uma pessoa assim, que foca no outro, no próximo, né? Já tem essa... Que é algo muito bom. Eu sou preocupada em ajudar as outras pessoas, que às vezes eu esqueço de mim. E isso também, isso é um defeito. Isso é uma vantagem, mas eu acho que é um defeito também, né? Porque a gente precisa estar bem para cuidar do outro. Sim. Né? É assim, é porque toda graça que Deus nos dá, né? Todo, às vezes, talento, tem uma forma de administrar aquilo, né? Então, tem gente que, às vezes, tem uma tendência mais de olhar para si, né? Mas, então, como administrar esse dom que Deus te deu? Eu não acho que é algo ruim, né? É uma forma de administrar. Então você está sempre pensando no próximo, né? Porque o que a palavra de Deus fala, né? O que é a religião correta, a religião perfeita? É cuidar dos órfãos e viúvas, né? Então você não está fazendo nada... A minha esposa é assim também. Ela tem muita mais a tendência de olhar para o próximo e esquecer dela. E eu acho que eu puxo ela um pouco para cá. Então cada um puxa um para o lado. Eu tenho uma tendência de mais olhar para mim, ela tem uma tendência de olhar para ela. Então, é como administrar e equilibrar isso dentro do próprio casamento, né? Mas voltando, né? Tá. E aí eu fui contar pra ela na parte da noite. E a única coisa que ela olhou pra mim foi, vamos tratar. Né? Eu sei que ela sofreu, mas a minha mãe também não demonstrou em nenhum momento que ela estava sofrendo, assim, sabe? Que não poderia me dar força. Minha mãe foi uma pessoa muito, muito, muito forte. Né? E aí a gente iniciou o tratamento. Né? Isso foi em maio. 2017? Maio de 2013. Ah, não, desculpa, 2013. Qual que era? 2017 foi? O ano que a gente comia só miojo. Ah, é verdade, eu confundi as datas. Então você já conhece o Varoto já mais desde 2011. Ah, tá. E 2013 vocês ainda estavam namorando? Sim, fazia 2 anos que nós estávamos namorando. Vocês têm história, hein? Bastante. É uma longa caminhada. Uau. Tanto que eu falei pra ele, pode ir embora, eu tô com câncer, pode ir embora, você não é obrigado a ficar aqui. Ele ficou. Ficou aqui... Comigo. Com você. Tá, sim. Então você... Posso comentar sobre isso? Pode. Porque
você se preocupava tanto com ele também, né? Que eu falei E que ele você ia falava, embora. cara, eu não quero ser... era como se assim, eu não quero ser um peso pra você. Mas olha a graça de Deus nessa situação, né? Deus falou assim, não, esse cara aqui vai cuidar de você, né? E cuidava, porque Olha, me levava olha. em todas as quimioterapias. Olha a graça de Deus Chega lá. aí. Opa, tô gostando dessa história. Comecei o tratamento. Na verdade, eu comecei um tratamento primeiro hormonal, né? Como o meu câncer tinha fundo hormonal, então eu tinha que fazer todos os bloqueios no meu corpo para ele não se reproduzir tão rápido, né? E aí comecei a aplicar uma injeção na barriga todos os meses, chamava Zoladex, para a gente conseguir bloquear aquilo. Isso foi a primeira coisa que foi feita. Em agosto do mesmo ano de 2013, dia 5 de agosto, eu fiz a cirurgia, né? De retirada do tumor. E aí começamos a luta. Acho que não foi nem 10 dias depois, a minha cirurgia já tinha aberto. Já tinha... Em 10 dias depois. tinha aberto tudo e estava ali exposta. Né? E a gente começou esse tratamento em casa mesmo, fazendo tratamento com óleo de girassol, antibiótico. Então vocês implementaram ali uns tratamentos naturais? Sim, descrito pelo próprio médico, Ah, tá. que já ia ajudar na cicatrização. E o álcool 70 todos os dias. Então, ali, a gente ficou até... Acho que foi o final de outubro fazendo esse tratamento para cicatrizar de vez. Tá. Cicatrizou, comecei a quimioterapia. Porque não podia fazer quimioterapia antes de começar, de ter cicatrizado, de ter sarado todo o peito. Né? Comecei a fazer quimioterapia em novembro do mesmo ano. Né? E aí veio outras coisas na cabeça e tudo mais, né? Por exemplo, a perca de cabelo. Eu sempre fui uma pessoa vaidosa, né? Uma pessoa que... Mas você já trabalhava com penteados nessa época? Não. Eu trabalhava como CLT em uma empresa que distribuía óculos. Eu gostava de fazer maquiagem. Fazia maquiagem nas minhas amigas, final de semana. Já comprava alguma coisa ou outra, assim. E... é até uma questão que eu vou entrar, porque a maquiagem me ajudou muito durante a quimioterapia. E foi aonde eu realmente falei, eu quero fazer isso. Uau! Você se encontrou no meio de... Sim, então assim, eu gostava do meu cabelo. Meu cabelo era longo, era quase na bunda. E aí eu comecei o processo de cortar ele. Comecei a cortar ele mais curto, mais curto, mais curto. E aí, quando eu fiz a minha primeira quimioterapia, a minha primeira ideia foi, vou fazer um churrasco para rapar minha cabeça. Olha, Vou fazer um churrasco com os meus primos, né? Minha mãe não quis participar, minhas tias não quiseram participar. Mas você fez, tipo assim, como uma comemoração. Tipo assim, eu não vou ficar triste por isso. Eu vou... Exatamente. Vou me alegrar, vou me erguer aqui. Sim, eu tinha visto isso, até a época que eu fiquei doente, não tinha tanta informação na internet sobre, né? Nem informação sobre a doença, e nem informação de influencers, nem nada disso, para começar a me ajudar naquilo. E eu vi até era a época do Facebook, se eu não me engano, eu vi um vídeo da gringa lá, da menina fazendo isso. Tá. Então foi uma você referência. teve referência. Churrasco para raspar o cabelo. E aí, eu nem lembro de verdade como era o nome da pessoa, nem nada disso. É uma coisa que passou super aleatório. Gente, eu não tinha ouvido falar sobre isso aí, mas eu acho muito legal, porque a pessoa não vai ficar ali ai, coitadinho de mim, né? Aquele sentimento, tipo assim, ela vai, não, eu vou comemorar. E essa parte social, aquilo vai erguer o emocional da pessoa, né? Sim. Que vai ajudar ela a combater. E eu não gostava disso, exatamente do que você falou. Ai, coitadinha. Você não gostava desse sentimento de ter dó de si mesmo, né? Nem de mim mesmo, nem que as pessoas tivessem. Porque eu não achava justo as pessoas terem dó. Em inglês, sim. Entende? Em inglês tem um ditado, woe is me. Tipo assim, ai de mim, ai coitadinho de mim. Ou uma outra expressão, tipo assim, não sei se tem isso aqui no Brasil, mas quando a pessoa fala assim, eu vou tocar em inglês a gente fala assim, o tiny violin. Você já ouviu falar essa expressão? Não. Tipo assim, tocar um violino pequeno. Não. É uma expressão americana. Tipo assim, eu não vou ficar tocando violino. Tipo assim, eu não vou ficar triste. Eu não vou ficar coitadinho de mim. Essa é muito uma mentalidade do americano, não sabe? Não vou ficar murmurando. Não vou ficar murmurando. Vou para o que eu tenho que fazer para resolver, né? E eu consigo enxergar muito isso aí, sobreviver tranquilamente na gringa, viu? Porque você já... mentalidade de
de guerreira Oh, mesmo. meu Deus. Quem sabe? Vamos profetizar. Você tem vontade de... Um dia. Eu posso Não tentar- não viver, mas eu tenho muita vontade de conhecer. De conhecer, né? Porque se você falar que você tinha vontade de viver, eu ia fazer de tudo pra te convencer a ficar no A ficar Brasil, que é o que eu tento fazer. Eu É. tento falar, vem... Eu falo pra todos os meus brasileiros lá fora. Vem de volta. Já teve experiência lá fora? Vem. O Brasil é maravilhoso, né? Vamos erguer o nosso país agora, né? Com certeza. Então, nessa fase aí, você pegou essa ideia. Sim, peguei Assim, essa ideia, daí eu falei assim, não, vou fazer um churrasco. Aí foi o André, foi os meus primos, e aí a gente tem até uma foto, depois eu até te mando, se você quiser ver, dele raspando a minha cabeça, porque eu cortei o meu cabelo. Quer que eu jogue aqui no podcast? Pode aqui? ser, com certeza. Eu cortando o meu cabelo e depois ele raspando a minha cabeça. E um detalhe importante foi que no mesmo dia, ele também raspou a cabeça dele. É mesmo? Aham. Antes de raspar a minha, ele apareceu com a cabeça raspada. Ele já, né, trabalhava ali como militar, já tinha a cabeça mais raspada, mas ele raspou com gilete, para ficar realmente raspado. Uau, aham. E aí ele fez, né, essa raspagem na minha cabeça e eu fiquei carequinha. E aí eu lembro que eu olhava pra cara de todo mundo, tava todo mundo em pânico, assim, né? Tipo, minha prima olhou... Porque ninguém tinha visto, talvez. É. Ninguém tinha visto um churrasco pra raspar cabelo, muito menos... Exatamente. E aí a minha prima falava pra mim até hoje, falou assim, tava todo mundo lá assim, ó, com o negócio na garganta, assim, meu Deus, eu tô raspando a cabeça. E você lá assim, tá raspando a E cabeça. qual que foi o efeito depois que se raspou, assim? Como que as pessoas, elas se soltaram, assim? Como que foi esse momento? Você fala no geral? Das pessoas que estavam ali. Elas se sentiram, assim, inspiradas? O que elas sentiram no momento que raspou ali? Eu acho que todo mundo ficou muito emocionado, né? Porque, Claro. assim, eu era muito nova e os meus primos têm a minha idade. Então, assim, ver uma pessoa passando por aquilo tão perto, tão próximo, né? E, às vezes, poder estar ali junto é um sentimento, assim, de gratidão por poder estar com a pessoa, né? Eu acredito que foi mais isso, sabe? Sim. Emocionante, seria a palavra. É porque, assim, tem muito... O sofrimento tem muito propósito no sofrimento, né? Então, como cristãos, a gente sofre. Quando a gente tem uma vida com Jesus, uma vida com Deus, a gente é perseguido, né? A gente sofre mais do que todo mundo, todo ser humano sofre. Mas o cristão sofre mais, em geral. É mais provado, né? Nós somos muito mais provados, porque, assim, quando você não tem uma vida com Cristo, você não está incomodando o inferno, né? A partir de você começa ali seguir a Cristo, você aceitou Jesus, você começa a crescer na fé, você começa a incomodar, porque você vai cutucando o inferno, porque você vai tentando trazer a salvação, você vai tentando ajudar as pessoas. Então, esse tipo de coisa vai acontecendo. Mas o sofrimento ele tem muito propósito, porque as pessoas precisam enxergar a maneira correta de sofrer. Então, é isso que a gente precisa ensinar para o mundo. É tipo assim, olha, eu estou sofrendo, mas não estou murmurando, eu estou aprendendo, eu estou crescendo. E olha o momento profético na sua vida ali, né? 2013, que você estava raspando o cabelo. 10 anos atrás, você estava raspando o cabelo. Hoje, você está influenciando milhares através do cabelo, do penteado de cabelo. Então, onde abundou... Tem aquela passagem, né? Me deu vontade de chorar, porque eu nunca tinha pensado nisso. Oi? Me deu vontade de chorar, porque eu nunca tinha pensado nisso. Você não tinha feito essa conexão? Nunca, meu então, Deus. Olha, quem sabe é o que... Toma uma água, pode respirar, quer tomar uma aguinha? Tô bem. Porque Deus, ele já vai dando sinais na nossa vida, né? Ao longo da nossa vida, ele já vai... Você falou no início desse podcast, né? Deus vai dando as pistas. Então, Deus estava já ali te mostrando 10 anos atrás... ok, hoje você está raspando o cabelo, mas daqui 10 anos você vai estar cuidando do cabelo de milhares. Sim, e ajudando pessoas a ter uma carreira com isso, porque eu também sou professora, né? Você também dá aulas? Você tem videoaula? Tenho videoaulas e dou aulas presenciais também. Presenciais, uau. Um mini... É muita coisa. Tem que processar, gente. Às vezes tem que parar para processar o que Deus... Foi pesado. Foi impactante. No mesmo ano, eu decidi compartilhar minha história nas redes sociais. Então, não existia Instagram, não existia nada disso. Mas existia a página do Facebook, né? É a página que é uma página para uma empresa que você pode usar para uma organização. Antes,
as pessoas, elas faziam aquilo como um diário pessoal mesmo, né? Então, foi onde eu decidi criar uma página e contar para as pessoas como estava sendo a minha experiência. Porque, igual eu falei para você, não era a era digital onde tinha milhares de influencers. Eu não encontrava nada sobre como se cuidar na quimioterapia. Eu não encontrava nada, exatamente nada. Nem no blogs? YouTube, nem blog. Blog tinha um ou outro. Então, eu falei assim, eu vou fazer uma página no Facebook. E aí, eu fiz uma página chamada Cai de Peito. Como? Cai de Peito. Cai de Peito. É o nome da página. Ela existe até hoje. Sim, eu só não alimento. Mas a última vez que eu alimentei foi contando que eu ia casar. Acho que seria até legal eu contar que eu tô grávida agora, né? Eu acho que eu vou ressuscitar ela. Então, eu pensei assim, qual vai ser o nome da página? Não, eu tô caindo de peito em tudo isso, então vai ser Cai de Peito, o nome da página. Forte, hein? Sim. E aí a minha amiga veio, fez para mim uma logo, e eu comecei a contar um pouquinho, sabe? Comecei a falar sobre o que acontecia, falei ali sobre raspar o cabelo, o que eu estava sentindo. Falei ali sobre unhas, que o que acontece na quimioterapia é muito diferente, porque a sua unha fica preta, fica sensível. E assim, eu não encontrava material sobre essas coisas, e eu resolvi eu mesmo falar, então, da minha forma, né? E aí eu comecei a me conectar com pessoas. E quantas pessoas? As pessoas começaram a seguir? Começaram. Na época, acho que eu tinha umas 3.000 pessoas, que pra época era muita coisa, né? E ainda é. Ainda é. Imagina juntar 3.000 pessoas aqui nessa... Exatamente. Falar para 3.000 pessoas, né? Então, comecei a receber muitos relatos mesmo, de mulheres que estavam passando pela mesma coisa, que não sabiam aonde procurar e que estavam ali acalentadas por aquilo que eu estava falando, sabe? Eu já começava a falar, sempre gostei muito de escrever, apesar de ser uma coisa que eu deixei meio de lado, mas eu escrevi um pouco sobre os meus sentimentos ali naquela página, e muita gente se identificava. E aí eu comecei a receber relatos de mulheres que falavam assim, nossa, Valéria, que legal, mas eu não vivo isso, meu marido me abandonou. Uau! Nossa, Valéria, que legal. Começaram a abrir o coração, conectando sim. com você e talvez até apoiando em você. Sim. No seu momento ali. Nossa, Valéria, que legal, mas nossa, eu perdi o meu peito, eu tive que fazer a mastectomia total, sabe? Então, assim, eu me inspiro em você nisso, eu me inspiro em você naquilo. Comecei a receber mensagens de maridos, nossa, pelo que você falou aqui, eu vou conseguir ajudar minha esposa. Uau! Nossa, gente, eu não estou conseguindo ajudar minha esposa nisso, você pode me ajudar nisso? Valéria, isso que é influenciar, você pode, se você quiser, você pode afastar, tá? Para tomar o cafezinho. Ah, beleza. Isso que é influenciar verdadeiramente. Não é esse negócio que a gente vê hoje em dia que todo mundo quer ser um influencer, então deixa eu fazer uma dancinha, deixa eu seguir os 10 passos para viralizar minha página. Não, isso que é influenciar. Por mais que naquela época eu não tinha essa percepção, sabe? Hoje eu tenho, que eu pude compartilhar a minha história e ter histórias de outras pessoas também na minha vida que me ajudaram a passar por aquilo, né? Então, foi indo e eu fui fazendo esse trabalho na internet. E fiz daí todo o processo de quimioterapia, relatei. Depois fiz de radioterapia, relatei também, né? E o processo foi ficando mais tranquilo, sabe? Aquilo que para mim talvez geraria um desconforto e um sofrimento extremo, por eu estar compartilhando às vezes com as pessoas, já estava valendo a pena, sabe? Sim. E uma coisa que me ajudou muito também, além disso, foi que no período da quimioterapia eu não parei de trabalhar. Sério? Sério. Eu trabalhava como CLT, né, nessa empresa, e já trabalhava lá fazia 3 anos, em média. E aí eu fiz um acordo com o meu patrão, que me ajudou muito. Eu falo que ele é uma pessoa que me ajudou muito, muito, muito na vida. Porque se eu não tivesse feito isso, eu tinha ficado maluca, eu acho. Esse acordo. Que era os 7 dias que eu fazia quimioterapia, e a gente ficava 7 dias, eu ficava 7 dias mal. Mal no intuito assim, de ficar deitada, de não conseguir me alimentar, de não conseguir nem levantar direito da cama. E aí parava um período de 21 dias, né? Não fazia quimioterapia durante 21 dias e depois daí fazia de novo.
Então, esses 7 dias que eu ficava de cama, eu ficava em casa, levava atestado normal, e os 21 dias eu trabalhava. Não, Que era o descanso. você trabalhava onde mesmo? Eu trabalhava numa distribuidora de óculos. Ah, ok. Né? Tipo... Qual que era o seu título? Seu título? Auxiliar financeiro, auxiliar administrativo. Trabalhava com contas a pagar, receber. E naquela época não tinha esse negócio do remoto, né? De home office, né? Não, jamais. Não tinha nem internet direito. Na internet, Tipo, tinha internet, mas Tinha. ainda o pessoal não utilizava tanto porque quanto aqui no hoje, Brasil, né? que assim, se a gente pensar no Brasil, 2013, se a gente pensar que o Brasil, né, demora um pouco para acompanhar as tendências, né, dos Estados Unidos. Então, 2013, ele talvez era equivalente ali a 2000 nos Estados Unidos. Então, as se a gente demandas, comparar... as demandas eram diferentes. Para você ter uma ideia, a gente não usava nem e-mail, usava fax. Ah, então Na 2013 empresa onde ainda eu estava trabalhava. usando fax. Na empresa onde eu trabalhava. Então, assim, era home office, né, não tinha nem condição. Tinha, né? E até porque tudo que precisava fazer realmente tinha que ser presencial. Então, a gente fez esse acordo e me ajudou muito, muito. Eu lembro que um dia eu cheguei para ele e falei assim, mas a gente não fazia atendimento ao público, porque era uma distribuidora, né? Então, trabalhava mais ali interno, no telefone e tudo mais. Eu falei para ele, você não se incomoda de eu vir sem lenço, sem peruca, porque eu não gostava de usar também. Ele, não me incomodo, não. Você se incomoda? Eu falei, não. Eu falei, então também eu não me incomodo. Então eu ia trabalhar careca. Então, e foi indo assim. E aí, além dessas duas coisas também, a maquiagem me ajudou muito nesse período. Porque eu me maquiava. Porque eu não tinha cílios, o cílio tinha caído, né? A sobrancelha estava quase nada. Então, estava muito inchada, com o rosto muito redondo. Então, eu comecei a me maquiar um pouquinho mais e é todo dia arrumada. Né? Claro, nossa. Gente, aquele momento ali de se acordar, você se arrumar, já dá aquele up, né? Já dá. Você fala, cara, eu tô cuidando de mim, né? Sim. É uma vaidade num sentido bom. Sim. Né? Assim, é um autocuidado, né? Porque não é vaidade, exatamente. É um autocuidado. E até hoje... De se valorizar. Até hoje, quando eu acordo pra trabalhar meio brocochô, eu falo, não vou me maquiar, não. Eu lembro, nossa, mas quando eu tava lá doente, eu me maquiava. Por que eu não vou maquiar agora? Né? E aí eu colava cílios, e aí eu ia de lencinho, apesar de tirar depois. E aquilo foi, tipo assim, ajudando na minha autoestima. É claro, tem dias e dias. Quando você tá fazendo um tratamento, igual, eu tô falando das partes que me ajudaram. Mas tem dias que você não tá legal. Tem dias que você não quer nada, entende? Mas mesmo nesses dias eu falava, não, eu preciso estar bem. Preciso estar bem, porque não vou lá também trabalhar com aquela cara de, né? Eu tô mal. Se acontecer isso, eu fico em casa. Né? Então, eu sempre fui assim, sabe? Sempre quis mostrar para as pessoas que eu tava bem com aquilo, não tava mal. Tanto que as minhas amigas falavam, nossa, você parece passando com uma gripe, gente. Como assim? Juro pra você, nossa, parece que você tá passando com uma gripe. Eu tenho certeza que tinha gente com gripe reclamando, murmurando muito mais, né? Assim. Sim. E aí eu terminei todo o tratamento e tive alta, né, que eles falam que é aquele período de remissão. Ok. E seriam por 5 anos, a minha médica estendeu para 10. Falou assim, não, vamos fazer um tratamento que é daí cirurgia, químio e rádio, você tem que fazer um outro tratamento, no caso do meu câncer, que era um via oral todos os dias, que é o tamoxifeno, que é um bloqueio hormonal também, tá? E aí, nesse período, eu estaria menopausada, como uma mulher na menopausa, né? Então, não poderia engravidar, não teria uma vida tão ativa como uma mulher de 25 anos teria naquela época, entendeu? Então, 10 anos sofrendo, assim, ali uns efeitos colaterais. Colaterais com metabolismo, com ganho de peso, com extremo cansaço e tudo mais. Né? E daí eu fiz um bloqueio duplo, que eu tomava um todos os dias e aplicava na barriga também. De 6 em 6 meses, com uma agulha do tamanho de um... Sabe aquele biquinho assim? Eu falo isso porque as pessoas não acreditam. Sabe aquele biquinho de dentro da bique? Que isso? Era uma agulha naquela espessura. E você mesmo... Não, de 6 em 6 meses eu ia no hospital. Você ia lá. Até as pessoas passavam mal quando ia, a cara do André lá. Ó. Passavam mal quando iam comigo. Eu não consigo nem imaginar. E eu tomava.
Mas é de 6 em 6 meses, tá? Uhum. Tá. Não tinha nenhuma injeção diária, assim, nada... Não, tinha um medicamento só o medicamento diário. Uhum, mas oral. injeção diária não. Tá. Só de 6 em 6 meses. E aí eu passei por 8 anos ali fazendo esse tratamento. Uhum. Foi quando eu cheguei para minha médica e falei assim, eu já estou sofrendo tanto com esse tratamento, né? Eu já fiz 8 anos dele, inicialmente era 5, né? Será que não tem como a gente diminuir esse tempo? Tal? E eu lembro que ela falou para mim, falou assim, Valéria, é o seguinte, se eu puder garantir para você que você não vai ter câncer mais, eu falaria para você, faz mais esses 2 anos. Mas eu não posso garantir isso para você. Você já fez o tempo que precisa de tratamento. Então, assim, se você escolher parar de tomar o bloqueio duplo, tranquilo, né? A nossa parte a gente já fez. E eu falei, então eu quero parar. Uhum. Quero parar, quero viver. Chega. Parei o tratamento em 2000 e... porque mais 8, 21. 23. 21 eu parei um tratamento, 22 eu parei o outro tratamento. Então agora. Foi o ano passado. Em 22, foi em janeiro que eu parei o tratamento, em outubro eu estava grávida. Peraí, deixa eu calcular aqui, deixa eu processar isso aqui, gente. Qual mês de 2022? Outubro? Foi em janeiro eu parei o tratamento. Janeiro de 2022? Eu parei o tratamento total. Todos os remédios que eu precisava, que eu estava tomando, eu parei. Em outubro daquele mês ali. Do mesmo ano. 9 meses depois, você se engravidou. Sim. E aí eu tenho uma história muito legal sobre isso. Por favor, continua. Por quê? Eu vou desligar. Alan, desliga meu microfone, eu vou parar de falar. E a Valéria, eu só quero ficar escutando daqui pra frente. Uma história muito legal sobre isso, porque o meu sonho sempre foi ser mãe. Sabe? E quando eu comecei o tratamento, a minha médica deixou bem clara para mim que talvez isso poderia não acontecer. Entende? Uhum. Por conta de estar tratando muito nova, não ter tempo hábil para poder congelar óvulos, nem nada disso. Pelos meios naturais, não poderia acontecer. Exatamente. Mas ela não sabe a fé. Sobrenatural. Não sabe a fé que você tinha, não sabe o poder sobrenatural que você tinha acesso em Exatamente. Jesus. Então, eu sempre tive aquilo dentro do meu coração, sabe? Nossa, será que um dia eu vou ser mãe? Sabe aquela coisa assim? E ao mesmo tempo eu compartilhava com o André que talvez não poderia ser, né? E a gente já tinha na cabeça que talvez nós adotaríamos, teríamos outros meios para ser pai e mãe. Porém, pelo natural, talvez não seria possível, né? E aí eu comecei em 2021, eu ainda fazia o tratamento, eu comecei em alguns médicos, sabe? Ginecologistas mesmo, para perguntar um pouquinho, né, sobre como... investigação, sim. No final de 2021 ali, assim. Aquela investigação de como poderia engravidar tal. E eu sempre ouvi a mesma coisa. Não tem como. A pessoa, Elias, não olhava nem o meu histórico médico. Ela só olhava para mim e escutava o meu diagnóstico. Tudo que eu tinha para falar, eu falava, né, sobre o diagnóstico médico. E ela falava, não tem como. Mas você sabe que Deus coloca essas pessoas na nossa vida para falar você não consegue? Deus coloca isso é plantado, às vezes Deus planta essas pessoas no nosso caminho para falar pra gente, você não vai conseguir. Por quê? O que Deus está querendo? Deus está querendo ver a nossa reação, né? Deus quer ver a reação. Então, às vezes a gente fica bravo, né? A gente fica frustrado com a pessoa. Tipo assim, às vezes a gente quer provar para as pessoas, assim, você vai falar que eu não consigo, então vou te mostrar. Mas não é isso, né? É tipo assim, não, Deus permite aquela situação acontecer para você fortalecer a sua fé. Você está falando que eu não consigo, mas você vai ver o meu Deus. Você vai ver o que o meu Deus pode fazer. Exatamente. Mas sabe o que é o triste disso? Que muita gente escuta um médico falando, você não tem como, e ele vê, tá, por causa que o cara tem um jaleco branco, então ele é a autoridade no assunto. Então o que ele está falando e pronto, acabou. E desculpa, meu amigo, mas eu tenho um ditado que eu sempre digo, confronte o sistema. Eu tenho um inimigo invisível, Valéria, chamado sistema. E, não vem me falar que o negócio... Não vem me falar de impossível. Que eu vou te mostrar o que meu Deus é capaz de fazer. Então você fez isso, né? E talvez muitas pessoas, mas isso é o triste, muitas pessoas devem escutar o não do médico, uma autoridade no assunto, e falar assim, mas o médico falou, então não tem como.
Gente, Sim. não é por aí. Até isso que você falou é real e é muito forte na minha vida. O importante não é como você vai agir com as coisas, mas como você vai reagir. Né? E toda vez que eu escutava isso, eu falava, mas Deus sabe o que tem no meu coração. Era a primeira coisa que vinha na minha cabeça. Deus sabe o que tem no meu coração. Já estava no seu espírito, você já sabia, né? No seu espírito. Já queria muito, né? Então, já era meio caminho andado. E aí eu comecei, fui em um, fui em outro, sempre a mesma coisa. Não. Ou então, não, você pode ser mãe, mas você não deve ser mãe, porque o seu câncer pode voltar, seu câncer vai voltar. Nananana. Porque, assim, o turbilhão de hormônios que você tem no seu corpo, quando você engravida, é uma coisa, e isso já influencia muito, sabe? E aí eu comecei, sabe, a colocar ali diante de Deus, falei, meu Deus, você sabe o desejo do meu coração, mas aquela, nunca pedindo, né, quero engravidar. Ah, tá. Tipo... Você já ouviu, você já leu aquela passagem que Jesus fala assim, vocês não recebem porque pedes mal? Já, o Davi já falou isso. Você já memorizou já essa frase aí? Eu tô memorizando. Porque quando você lembra, quando você tiver esse momento, talvez ali de, eu não quero pedir pra mim, talvez talvez possa ser uma estratégia, né? Tipo assim, lembra desse versículo. Deus tá falando assim, Valéria, você pode pedir e deve pedir, Sim. Né? E pedir bem. Sim. Porque é uma coisa assim que eu sempre tive, assim, minha mãe me ensinou, sabe, Valéria, assim, de pedir bem, de pedir pra Deus bem, tipo assim, detalhes. Com detalhes, mas não, Deus, eu quero uma Ferrari. Por quê? Eu quero, não sei. A gente tá falando, eu e o Varoto, a gente tá conversando sobre o propósito, por quê? Você pode... que aquilo vai edificar, né? Então, assim, você pode pedir pra Deus o que você quiser, mas fala pra ele o porquê daquilo. Deus, eu quero R$1 milhão, mas por quê, filho? Eu posso te dar, mas por quê? Eu quero ostentar. Sai fora, mano. Mas não, eu quero R$1 milhão porque eu quero abrir uma empresa digital, eu quero expandir meus negócios do penteados. Começa a dar um plano para Deus, mostra para Deus um plano, passa para ele um relatório ali, não um relatório, passa para ele ali talvez um cronograma, né? E explica para ele com propósito, né? Então, eu só abrir esse parênteses aqui porque eu falo porque... eu consigo ver um pouco da minha esposa, né, nessa característica aí de não saber pedir por si. Porque assim, hoje eu entendo que com Deus a gente tem que ter um relacionamento. Sim. E um relacionamento é feito do quê? De conversa. Não é verdade? De teste a teste. Vai contar para a pessoa aquilo que você pensa, aquilo que você quer. Eu acho que eu nunca tive isso, entende? Esse relacionamento. Então, acho que por isso que é tão difícil pedir, porque na minha cabeça, Deus já sabe o que eu quero. Claro que Deus já sabe o que eu quero antes de eu querer, entende? Só que se eu não reafirmar isso para Ele, que realmente é o desejo do meu coração, que eu quero isso por um motivo, por um propósito, não vai acontecer. Não é verdade? Claro, sim. Tem que ter um propósito, porque... eu tenho tanta coisa para falar, mas eu vou deixar você, senão abre tanto parênteses a gente perde o assunto. Sim, verdade. Pode falar, pode continuar. Eu estava na parte de que as pessoas falavam não pra mim, né? Que eu não poderia ser mãe. Isso. Aí depois do não, é que você não deveria. Que eu não deveria. Duas coisas. Não pode, não deveria. Não pode, não deveria. Era o que eu mais escutava. Pode, mas você não deveria. Deve. Exatamente. Que dá na Falei, mesma. Oh, meu Deus do céu. Né? Beleza. Isso foi ali final de 2021, 2022. E aí eu lembro que um dia eu estava sentada no sofá, estava chorando porque eu não podia ser mãe. Daí o André olhou pra minha cara, tipo... Qual que foi a reação? Quais foram as palavras do Varoto nesse momento? No processo todo, ele só me abraçava e falava assim, se a gente não pudesse ser pai e mãe da forma natural, a gente vai ser de outra forma, mas eu vou ficar com você, eu amo você, entendeu? A gente vai ver a nossa vida junto. E sempre foi muito firmado nisso. E eu lembro, assim, que foi um momento que eu fiquei praticamente, realmente no fundo do poço, espiritualmente, porque parece que aquela depressão, aquela coisa assim, de não poder ter escolha, para mim era terrível, terrível. E eu comecei a entrar num ciclo de, nossa, eu não posso mesmo, sabe? Mas Deus sabe o desejo do meu coração. Você se apegava nisso aí, Exatamente. Né? Então, tipo assim, eu sempre triste, falando às vezes para as pessoas que eu não poderia ser mãe,
Mas Deus sabe o desejo do meu coração. Então, no momento onde eu estava muito assim, nossa, realmente, eu acho que eu não vou poder ser mãe, sabe? Eu tive um sonho, do nada. No momento que você começou a aceitar aquilo de não poder? Não, foi quando você teve sonho? Não era nem aceitar, porque eu não aceitava, de tá, jeito nenhum. Não teve nenhum momento que você aceitou, essa vai ser a minha realidade. Não. Como você lutava com esses pensamentos. Sim. Mas não... Tá. E eu tava muito mal com aquilo, mas ainda acreditava no impossível, sabe? Tá. Eu tive um sonho super aleatório mesmo, onde eu estava sentada, Jesus chegava para mim, e era Jesus mesmo, da forma que eu imagino na minha cabeça. Não era cabeludo, Jesus não era cabeludo assim, não? Na minha cabeça. Não. Branco, cabeludo Jesus europeu, não era não? Não era. Tá. Era um Jesus meio queimadinho, assim. De cabelo meio, né, baixo, sim, nariz meio anunco, assim, meio... Enfim, no sonho eu só lembro que ele tava de branco e ele me abraçava e falava assim, você vai ter um filho. Uau. E esse filho vai chamar Josué. Você recebeu o nome do seu filho através de um sonho. Jesus te falando. Jesus me falando. Você vai ter um filho e ele vai chamar Josué. E eu falei, nossa, mas que específico, né? Você lembra exatamente a data? Foi mais ou menos em julho de 2022. Mais ou menos. Julho, assim. Engraçado, né? Imagina se fosse dia 10 de julho. Né? Você não queria... Não. É porque às vezes você vai jogando aí, eu gosto de tentar fazer umas conexões, sabe? Sim, muito loucas, né? Então, não consegue pesquisar essa data aí, Varoto? Pesquisa essa data aí, Varoto, do sonho. Não tem alguma... Você não tinha um caderno que você... Não lembro a data específica, ele ia de verdade. Nossa. Não lembro. Mas o engraçado é que eu vou ganhar em julho, né? Tá pra dia 22 de julho. Olha aí. É também uma conexão que eu nunca tinha feito. Olha Deus revelando... Anota, tá caderninho aí, Varoto. Anota que Deus tá falando coisa nesse podcast, hein? Nunca tinha me tocado disso. E aí eu falei assim, nossa, que específico, né? Acordei e falei, Jesus. Aí eu peguei, abri a Bíblia e fui olhar a história de Josué, né? Eu confesso para você que, assim, eu não sei muito a fundo, mas eu fui lendo ali que Josué era o sucessor de Moisés, tal, que ia levar o pessoal para a Terra Prometida. Eu falei assim, gente... E olha só que loucura. Era uma época que eu estava escutando muito aquela música da Isadora Pompeu lá, seja forte, corajoso, não temas e não desanime. Uau! Deus é forte, sabe? E aí eu vi essa mesma frase, Deus falando para Josué, eu falei... Josué. Quantas vezes que Deus falou para ele? Foram muitas vezes que Deus falou para ele, seja forte, corajoso. E aí eu falei assim, gente, será que Deus está mandando eu ser forte e corajosa? Eu acho que sim. Exatamente, não tem dúvida. Exatamente. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei para o André falou assim, Josué? Você não gostou muito do nome, não. Mas eu nunca contei isso, nunca tinha contado isso pra ele, foi depois que eu contei. Tá. E aí todo mundo que me perguntava, eu falava, não, eu vou ter um filho, ele vai chamar Josué. Não, eu vou ter um filho, eu vou chamar, e já tem nome, é Josué. Uau. E eu falava, e aquilo, sabe, ficava, isso era 2022. Aí, lembra que, do final ali de 2021. E aí, lembra que 2022, eu parei de tomar toda a medicação. Foi em janeiro de 2022, você parou de tomar medicação. Sim. Julho você teve o sonho. Sim. E em outubro você engravidou. Exatamente. E aí, lembra que eu tinha parado de tomar toda a medicação, eu falei assim, gente, eu vou seguir minha vida normal, porque eu não posso engravidar mesmo, tranquilo. E aí, foi quando em novembro de 2023... Quando você fala... Peraí, eu tô confundindo as datas. 2022. Quando você fala seguir a vida normal, você quer dizer jogar sem goleiro? Exatamente. É essa a expressão no Brasil? Exatamente. Jogar sem... sem me preocupar com a vida. E aí, porque eu não ia ficar grávida mesmo, então, tipo assim, já era casada, enfim. Aí, em novembro de 2022, eu recebi uma mensagem do André assim, eu estava lá no Rio de Janeiro, num evento de penteados, né, de uma russa que vem todo ano pro Brasil, a gente estava trabalhando lá. Novembro. Onde você estava? Novembro? Eu estava no Rio de Janeiro. Tá. E aí o André mandou uma mensagem assim pra mim, eu vou no culto.
eu vou no culto. Como assim eu vou no culto? A gente era católica. Aham, não é missa, é culto. É. Tá falando do bola. Não, é. Ele tá falando do bola, sabia? Tô. Não, a Bruna me chamou aqui, eu vou no culto, não sei o quê. A Bruna Aroca. Aí eu falei assim, tá bom. Aí no mesmo momento eu falei assim, gente, tá certo então, né? Pode ir. Ele foi sozinho nesse culto em Ele novembro. foi sozinho. Quando você tava no Rio. Eu tava no Rio de Janeiro. Aí, eu lembro que eu cheguei e ele falou assim, não, vamos no culto domingo também? Aí eu falei assim, tá, vamos. Daí eu fui, meu primeiro culto no Bola de Neve. E eu lembro que eu cheguei lá, assim, me impactei muito, porque o Bola é aquela coisa de adoração primeiro, né? E eu sempre gostei muito disso. Sim. Dentro da igreja, eu sempre fui de ministérios mais artísticos. Então, Legal. eu gostava de dançar, E eu sempre fui muito musical. Então, aquilo foi a primeira coisa que me fisgou, sabe? E aí eu lembro que eu escutei uma música chamada Morada. A banda. A banda Morada. Nossa, a música agora fugiu da minha cabeça. Pode morar aqui. Pode morar aqui, exatamente. Só chutei. De todas as músicas dele, eu chutei, que era a clássica deles, né? Sim. Então, assim, eu escutava aquela música e aí eu lembro que quem estava ministrando, de verdade, eu não lembro quem estava ministrando lá na frente, mas falava assim, pede pra Deus aquilo que tá dentro do seu coração, não sei o quê. Aí eu só falei assim, nossa, eu queria ser mãe. A única coisa, eu nunca contei isso pro André. Eu falei assim, acho que eu queria ser mãe. Sabe assim? Né? Do nada. Beleza, eu acho que isso era dia 12 ou dia 13 de novembro. Eu descobri que eu estava grávida dia 22. 12 ou 13 de novembro. 22, você descobriu que você estava grávida. 22 eu descobri que eu estava grávida. Então, aquele momento ali é um ambiente espiritual. O céu estava esperando o seu pedido. Deus estava esperando. E aí, vai falar? Que vai pedir? Pum. Foi anotado no mundo espiritual. Pum. Deus liberou naquele momento. Porque aí você descobriu que você estava grávida, possivelmente no próximo dia, naquela semana ali, você se engravidou, né? Tipo assim, Não, pelos dados médicos, foi antes. Eu engravidei em outubro. Mas assim, é aquela... Eu nunca tinha soltado. Eu nunca tinha soltado, assim, sabe? Que a pessoa falou muito claramente, peça alguma coisa para Deus, o que está dentro do seu coração. Eu acho que eu queria ser mãe. Então, é porque eu falo isso porque, assim, a gente tem uma situação um pouco parecida em termos de nossa experiência de engravidar também, eu e minha esposa, foi bem sobrenatural também. Foi um momento ali também. É por isso que eu falo, porque teve um momento que a gente teve durante um culto também, só que online, durante uma conferência profética. Nossa, que legal. E aí, eu não vou entrar em todos os detalhes, porque senão vou me prolongar muito, mas foi um momento onde os céus se abriram ali. E um momento ali onde eu e minha esposa, a gente estava liberando perdão um para o outro. E foi um momento ali que Deus estava só esperando eu fazer um ato de fé ali, um ato profético ali. E eu tive uma visão, tal, que a minha esposa estaria grávida e tal. E aí eu liberei uma palavra, declarei algo. E naquele momento, naquela semana, a minha esposa engravidou. Nossa. Entendeu? Então eu estava tentando fazer essa conexão, assim. Mas existem esses momentos. Sim. Existem esses momentos aí que é um momento que é uma janela que se abre. Sabe? Tipo assim, porque você já está no seu espírito todo aquele tempo ali. Você já estava ali sabendo que, não, eu vou engravidar. Mas aí, aquele momento, a janela se abriu. E aí você tomou posse daquele momento ali. Sim. Né? Sim. E é muito louco, né, como tudo isso acontece, porque a gente não tem noção do que Deus pode fazer por nós como filhos, né? E realmente, quando a gente toma posse daquilo, é sobrenatural, né? Sim. E aí eu descobri que eu estava grávida e, na verdade, eu não acreditava, né? Falei, meu Deus, como que eu tô? Como que eu tô grávida? Como que eu tô grávida? Tipo... Você não conseguiu cair a ficha assim, imediatamente, assim? Até porque, no mesmo ano, como eu tinha parado de tomar os remédios, a minha vida ali foi meio turbulenta em questão de atrasar ciclo menstrual e tudo mais. Então, eu já tinha feito alguns testes durante o ano que tinham dado negativo, sabe? Mas mais por conta de atrasos menstruais e tudo mais, daí, de repente, tipo, eu faço do nada um teste, falo, vou fazer um teste, porque foi na minha cabeça, eu lembro que eu estava trabalhando um dia, e eu fiquei ali o dia inteiro, faz um teste.
faz um teste. Faz um teste. Eu, né? Santo, é Espírito Santo da minha cabeça. Você achava que era você, mas Espírito Santo te cutucando. Sim, faz um teste. Faz um teste. Faz um teste. E no outro dia, a gente ia viajar para João Pessoa, em família. E aí eu, o André, minha mãe, meus sogros. E aí ficou, faz um teste, faz um teste, faz um teste. Aí eu lembro que a gente foi na farmácia para comprar protetor solar, essas coisas que faltavam para viagem, né? Para terminar de organizar. E ia levar a mala, as nossas malas, para colocar no carro do meu sogro, que a gente ia até Londrina para pegar o voo. E aí eu falei assim, vou comprar um teste, né? Comprei um teste de R$8. Falei, escondi, falei, não vou mostrar, porque eu só falava pro André que eu ia fazer que eu fiz os testes depois que eu já tinha feito, né? E esse não ia ser diferente. E aí eu lembro que eu entrei assim no banheiro da casa da minha sogra, beleza, fiz xixi no copinho lá. Coloquei o palitinho e tô lá assim, né? Aí eu olhei pro lado. Começou a dar a cruzinha. Não, na hora. Na hora. Na hora. Subiu dois Não, como é que é? Não é cruz, é dois negocinhos. É dois palitinhos. Dois palitinhos. Esse que eu tava era dois palitinhos, dois risquinhos. Eu falei assim, ué, esse negócio tá errado. É doido. Aí eu peguei e falei assim, não é possível. O que eu faço? O que eu faço? Falei, respira, que você vai ter que viajar 2h da manhã. Isso era 11. Falei, o que eu faço? Aí eu falei pro André, falei assim, amor, eu esqueci de comprar um remédio de dor de cabeça. Eu vou ali na farmácia comprar? Pegou outro teste. E aí eu já volto, tá? Daí na volta a gente vai para casa, né? Já que você colocando as malas aí no carro dos seus pais, a gente pega o nosso carro e vai para casa, porque depois a gente ia passar para pegar eles, né? 2h da manhã. Aí eu peguei, comprei outro teste de outra marca mais caro. Falei, não vai dar, né? Cheguei em casa, esperei ele tomar banho, entrei no outro banheiro, minha mãe estava na sala. Aí eu peguei e falei, vou fazer o teste. Fiz xixi lá, de boa de novo. Falei assim, se for para dar, vai dar, né? Em qualquer momento do dia vai dar positivo. Na hora. Aí deu o X, né? Daí eu comprei o teste do X. Falei, gente, o que eu faço? Desfrute. Aí eu falei assim, bom, meu sonho sempre foi fazer assim. O André chegando em casa, um sapatinho em cima do... Um enfeite, um ambiente para receber. Falei, como que eu vou fazer isso? E eu sou uma pessoa que sempre fui muito ansiosa, né? A minha vontade era sair gritando, falando, contando, né? Eu falei assim, eu não vou falar. Eu vou ficar bem quietinha. Falei, vou pegar uma caixa aqui em casa, alguma coisa, vou colocar o teste e vou falar só lá na praia. Aí vai eu, né? Escondi o teste. Ele estava tomando banho ainda. Peguei uma caixinha de uma carteira que ele tinha me dado no Natal. Tava lá a marca da carteira, tudo. Coloquei um algodão. Coloquei o teste dentro. Coloquei na minha bolsa. Falei, eu vou até João Pessoa sem falar nada para ninguém. E eu só fui assim, meu Deus do céu. Me dá paciência. Me dá paciência, me dá paciência. E aí a gente foi daqui para São Paulo, de São Paulo para não sei o quê, e chegamos em João Pessoa, não tinha falado nada para ninguém. Eu com a minha bolsa assim debaixo do braço, não dava para ninguém a bolsa, com medo de alguém abrir a bolsa, pegar o teste, nada a ver, né? Que ninguém ia xeretar na minha bolsa. Aí a gente chegou, guardamos as coisas, descemos para a praia, que a gente ia ficar bem na frente da praia. E aí eu peguei e falei assim para ele, vamos lá no mar? Falou assim, vamos lá, porque a gente sempre gostou bastante de mar, então a gente foi dar um oi para o mar, né? E aí eu fui com a bolsa de praia, assim, ele falou assim, deixa a bolsa aí com a minha mãe. Eu falei assim, não, eu quero ir com a bolsa. Aí eu cheguei, falei assim, eu tenho um presente para te dar. Aí eu cheguei, tirei o negocinho, né? Dei para ele. Ele abriu, aí ele falou assim, não, você tá brincando. Ele chorou, o Varoto? Não, mas ele ficou? Tipo assim, ele ficou muito emocionado, ficou feliz, né? Mas assim, sem acreditar, né? Naquilo, no teste. Aí, imediatamente, a gente fez uma oração, não sei se você lembra disso, né? Uma oração na frente lá do mar, falando que aquele era um marco na nossa vida e que a partir daquele momento a nossa vida como família ia mudar, né? E aí ele já queria sair contando para todo mundo. Claro, eu sou postando. Assim. Falei, não. Falei, vamos fazer um teste. Ó, a minha ansiedade estava super controlada. Meu Deus do céu. Eu falei assim, vamos fazer um teste de sangue. Aqui em João Pessoa.
vamos ligar em algum laboratório e vamos fazer um de sangue para ver quantas semanas tá. Calma, filha. Josué tá mexendo aí. Para ver quantas semanas tá e tudo mais, né? Ele falou assim, tá bom. Eu falei, beleza. Aí a gente foi em um laboratório daí no outro dia. Foi no outro dia, né? 6 horas da manhã, fez um teste. Pagou vintão no teste de sangue. Achei, assim, super, né? Falei, meu Deus. E aí deu que eu tava de 5 para 6 semanas, quase um mês, né? De gestação e tudo mais. E aí a gente falou assim, vamos contar para os nossos pais agora. Aí a gente foi na CIA, eu tô falando o nome das coisas, nem sei se pode, né? Tipo, dos comércios, das coisas. Pode, né? Não, pode. Patrocina nós, CIA, né? CIA, mas o que é CIA? CIA é uma loja de roupa de departamento aqui no Brasil. Pode falar, eles vão ficar felizes, vão ganhar. Quer dizer, com você agora vai ser mais visualizações, mas é 100. Você já pensou? A média é 100 visualizações. Eu vou fazer, eles vão ficar famosos. Oh, Deus. Aí a gente foi, comprou uma roupinha, comprou uma caixinha na papelaria lá, do João Pessoa, e fez uma surpresa para eles. Colocou lá para gravar o vídeo. E aí, tipo assim, ninguém acreditava, né? Ninguém acreditou. Ficou todo mundo super feliz. Não, e a gente esperou contar depois de 3 meses. Nós ficamos 3 meses sem contar para ninguém. Para ninguém. Nem para os nossos pais. Mas é porque a gente perdeu a primeira gravidez. Ah, entendi. Era de gêmeos. E a gente acabou perdendo e a gente já saiu contando para todo mundo. Sim. Então, daí, na segunda, a gente falou assim, vamos esperar 3 meses. Pensa nos 3 meses difíceis de ficar segurando. Eu sei. Pro pessoal de fora, a gente demorou também. Ah, tá. Foi mais ali para os nossos pais que a gente contou, porque não tinha como. O André é super ansioso e eu também não ia conseguir não contar para minha mãe, entende? Eu lembro que daí minha mãe me abraçou e falou assim, nossa, minha mãe minha mãe é uma pessoa muito introspectiva. Ela não fala, sabe? Ela é bem quieta e tal. E ela nunca tinha externalizado isso, mas ela falou assim, eu achei que eu nunca ia ser vó. Uau. Sim. Olha como que Deus mexeu e abençoou todo pessoa mundo, da sua família, né? E aí Deus foi abençoando e movendo a sua família inteira através de você. E tudo isso iniciou 10 anos atrás, através de um sofrimento, todo aquele período de deserto e luta que você teve que passar. Sim. Para Deus ser glorificado através de toda a situação, né? E a história ainda está... A história vai se materializar 100% daqui a algumas semanas, né? Daqui a 2 semanas, né? Quase 2 semanas. E então, assim, ficou todo muito... o pessoal ficou todo muito feliz, muito, sabe, entusiasmado. Então, todo esse período da minha gestação, eu recebi muito, muito amor, muito carinho, não só das pessoas da minha família, mas como de todas as pessoas que me acompanharam na época do câncer, e que me acompanham até hoje, que sabem o meu testemunho de fé, de sempre acreditar, mesmo todas as pessoas e a Maré falando não para mim, né? A Maré indo contra, eu sempre naquela crença, sabe? Deus sabe o que está dentro do meu coração. Amém. Glória a Deus, Valéria. Que história de superação incrível. Eu não vejo a hora de conhecer o Josué e a gente comemorar todos juntos ali na célula, na igreja, né? E tem tantas outras histórias, eu tenho tantas outras perguntas, né? Porque a gente nem entrou no assunto da sua carreira. Da minha profissão. Né? Da sua profissão. Sim. E como a gente tem alguns minutos, né? Para poder finalizar aqui, você poderia me contar um pouco sobre a sua profissão como penteadora? Com certeza. Né? Se você puder dar um breve resumo assim, de como que você... quando que você iniciou, né? A gente já falou um pouco sobre, né? 10 anos atrás ali, aquele momento que parece até ser profético e já planejado por Deus, e hoje você está aqui. Então, quanto tempo você trabalha com isso? Como que você começou com isso? E como você chegou até onde você está hoje? Como eu disse, foi lá na quimioterapia que comecei a me interessar mais por maquiagem, né? E eu tive que dar uma pausa na minha faculdade para fazer o tratamento, e depois tive que retornar à faculdade para finalizar. Depois que eu finalizei a faculdade, foi em 2016, eu falei, eu não quero mais trabalhar administrativamente. Eu trabalhava desde os 16, dos 15 para os 16, como CLT em áreas administrativas, né, nas empresas que eu trabalhava, no financeiro, contas a pagar, receber, faturamento, enfim.
eu tinha uma carreira ali de 10 anos, dos 16 aos 26. 16 a 26 nessa área? Nessa área administrativa. Imagina chegar nos 26 já com 10 anos no currículo. Exatamente. Né? E falar assim, não quero mais isso. Mas eu acho que isso é uma coisa que acontece na maioria do caso das pessoas que querem empreender e têm medo. Né? Que já tem uma carreira por trás e fala assim, nossa, eu não vou deixar isso. Né? Ele não quer deixar porque já demorou tanto tempo para construir, mas eles às vezes não enxergam que é aquilo ali que tudo aquilo ali vai agregar para aquela próxima fase. Mesmo que às vezes parece que não tem nada a ver com aquilo, certeza. Né? Então assim, às vezes hoje, por exemplo, hoje você é uma influência, hoje você tem uma grande influência no mundo digital, mas você tinha já uma página lá do Cai de Peito de 3 mil pessoas, onde você já aprendia como conectar com o seu público. Sim. Aquilo ali. Né? Você tem 10 anos, então, de experiência como uma mulher de negócios, businesswoman, né? Né? Trabalhando na área administrativa, finanças. Então, imagina o tanto de habilidades que você aprendeu ali. E aí, quando que você iniciou ali como penteadora, então? Sim. E aí foi em 2016, eu terminei a faculdade e aí eu cheguei pro meu patrão, que é esse mesmo patrão que me deu todo o apoio conforme eu fui fazendo tratamento. Sim, e falei para ele que eu queria trabalhar no salão. Não queria mais trabalhar com ele. Qual a reação dele? Tipo, ele teve aquele momento de você não pode, você não deve? Não, tá. Jamais. Tá. Não, ele falou assim, Valéria, se é isso que você quer, se é isso que você quer, eu só peço que você fique um pouquinho mais, treine uma pessoa. Legal. Tal. E eu ainda fiquei por mais 6 meses ali, trabalhando como freelance em alguns salões, né? E especialmente no que eu tô hoje também, que é o Estúdio Letícia Rigolin, que é a maior referência... Estúdio? Letícia Rigolin. Letícia Rigolin. Que é uma das maiores referências em noivas em Maringá, né? E eu fiquei trabalhando como freelance ali e trabalhando como CLT, né? Fazendo as duas coisas. E aí foi em 2017 que eu realmente não trabalhei mais como CLT e fui trabalhar somente no salão. E aí eu falo que foi um marco na minha vida, realmente, porque eu já havia falado para ele que eu queria fazer isso, mas não tinha tomado a decisão ainda. Né? E aí foi quando eu falei assim, não, eu vou sair daqui, porque senão não tem como eu crescer na profissão. Mas você ficou 6 meses, né? Fiquei ainda 6 meses fazendo as duas coisas. Então, para as pessoas às vezes que querem, talvez tem uma jovem, uma adolescente, querendo ser igual a você, talvez querendo ser uma influência. Gente, só perceba o histórico aqui. 10 anos de experiência no mundo administrativo. É uma página de Facebook já influenciando 3 mil pessoas durante uma crise de vida dela. E quando ela quis sair, ela não simplesmente falou, não, eu não vou construir os sonhos dos outros, eu vou construir os meus sonhos. Sabe aquele ditado de não construir os sonhos dos outros, construir o seu? Ela não teve essa atitude. O que ela falou? A forma como ela saiu do trabalho dela foi honrando, com honra. Então ela saiu assim, tá, vou sair, tô aqui 10 anos, mas vou te dar mais 6 meses para treinar alguém e deixar um sucessor. E aí sim, eu vou sair e começar. Então olha o trajetório, né, para alguém talvez que esteja almejando ali ter o que a Valéria tem hoje. Então quando a gente pode ter inspiração, a gente pode olhar para as pessoas e, não, eu quero aquilo, mas veja o trajetório. É igual aquela trend da internet, né, que tá rolando agora. Qual? A plateia só assiste o espetáculo, mas ninguém assiste os o treinamento, né? O sofrimento, exatamente. As crises, as noites sem dormir. Então, não tem como escapar isso. É aquilo, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, tem 100 mil seguidores, nossa, já foi para fora da curso, nossa, já dá curso no Brasil todo. Tem você curso já fez online. Tudo isso? Sim. Uau. Então, assim, é uma referência em noivas. Tem pessoas que vêm de fora do país, às vezes, sério? Pra treinar, aprender comigo. Então, nossa, foi ontem que isso aconteceu. Não foi. Teve muita coisa por trás disso tudo que eu apresento hoje que a gente não fala às vezes, né? Não fala. E até um erro nosso isso, porque às vezes a pessoa quer um negócio pronto ali na hora, mas não entende que tem um processo. Pode, eu não vou dizer, eu talvez não diria que é um erro nosso, porque as pessoas elas têm que elas já têm que entender que nada vem, que não existe almoço grátis, there is no free lunch. Então as pessoas elas já têm que ter isso em mente. Qualquer pessoa que chegou ali,
A pessoa que chegou lá e consegue permanecer lá, ela se esforçou, ela batalhou muito por aquilo. Então a gente já tem que manter isso em mente para qualquer pessoa. Porque as pessoas culpam muito o Instagram, Valéria. Mas o Instagram está destruindo a saúde mental das pessoas. Não, não está, meu querido. Não está. O Instagram é uma plataforma. Agora você tem que ter seus filtros. A pessoa tá lá postando foto só que ela tá sorrindo. Você quer que ela posta foto que ela tá tudo deprimida na cama? Não. Você quer que ela, no processo... Você não tem tempo, você não tinha tempo no seu processo de construção aí dos seus 10 anos de ficar postando tudo, né? Então, às vezes, eu acho que... Por isso que é legal um podcast esse, porque aqui aí você pode aí explicar, né? Sim, com certeza. Mostrar a sua trajetória. Sim. As pessoas, na verdade, elas querem saber como você chegou. Até o pastor falou isso, estou pegando eu acho que eu tô pegando, subconscientemente eu tô pegando umas falas e momentos ali. Que a pessoa, ela quer saber como você chegou ali, mas ela não quer gastar tempo de sentar perto de você e falar assim, tá, mas daí, como que foi? O que você fez para chegar aí? Lembra que ele falou, os momentos de humilhação que você teve que superar e engolir. Exatamente. Aquele momento que você teve que chegar diante de Deus e falar assim, nossa... eu vou aguentar, né? Então, assim, na minha carreira inteira eu já tive muitos, assim, não sei nem enumerar quantas vezes a pessoa não chegou e não me menosprezou. Quantos sapos você teve que engolir? Exatamente. Chegou e falou assim, nossa, você não é boa. Entende? E você tem que ficar... E aguentar aqui. Não vou, como fala? Permitir... nem me afetar e nem vou devolver na mesma moeda que a pessoa tá me dando. Vou ficar quieta. Hater na internet, misericórdia. Sempre tem. Então... Mas isso não deve impedir você de continuar, porque haters vão ter, mas é a minoria. A maioria tá vendo, tá te acompanhando, tá se inspirando, tá aprendendo, né? Sim, com certeza. Então... em 2017, eu falei, não, eu vou ficar só no salão e ganhava pouco, ali, sei lá, uma média de R$1.000 mensal, mas era uma coisa que eu não ganhava. Eu ganhava bem mais trabalhando como CLT, na área administrativa, né? Então, foi onde a gente teve que... A gente tinha acabado de casar também, no mesmo ano, eu e o André. Então, a gente teve você fez um pulo ali. Um pulo de vida mesmo. De tudo. De carreira e de estado civil, né? A gente teve que segurar as pontas e... começar devagar, né? Mas deu certo. Hoje em dia, eu não me arrependo em nenhum minuto de ter ganhado pouco no início e tá onde eu tô hoje. O preço que você teve que pagar ali. O preço que eu tive que pagar ali, né? Na transição de carreira mesmo, né? Porque a transição não é fácil. A transição de carreira é uma coisa, assim, absurdamente enlouquecedora, né? Às vezes você tá assim, nossa, eu sou um advogado, mas eu quero fazer bolo. Sei lá, entende? O que é um pouco da minha... Tipo assim, eu nunca tive um sonho de ter um podcast e trabalhar com mídia. Sim. Trabalhar com outras coisas que não tinha nada a ver. Talvez a pessoa olhando aqui, nem um dia a gente fala sobre isso aí. Mas essa transição é enlouquecedora. É enlouquecedora. Ainda mais quando você não ganha a mesma coisa que você ganhava antes. E às vezes nada. Conquistar clientes, se posicionar no mercado, né? Exatamente. Tudo isso aí requer tempo, requer esforço, né? Exatamente. Eu lembro que no início eu oferecia penteados de graça para as pessoas. Então... né? Exato, eu fiz isso também, vídeo de graça. Exatamente, só para a pessoa poder conhecer meu trabalho, entende? Então, assim, chamava uma influenciadora, chamava uma pessoa ali que tinha mais pessoas na rede social, ou então que era mais conhecida. Falava, não, vem aqui fazer um penteado comigo. Aí eu fazia o penteado, sabe? A mesma coisa quando eu quis entrar para a área de cursos, que foi ali mais ou menos no mesmo ano, algumas pessoas já começaram a me procurar querendo fazer curso iniciante de escova, de babyliss, enfim. Muitas vezes eu postava que estava dando o curso, mas não estava. Olha o network aí, galera. Olha a estratégia. Enfim, no início eu fazia isso, sabe? Então, são coisas que as pessoas não falam, né? Os sofrimentos que a gente passa, que as pessoas não falam, né? Para poder chegar onde a gente chegou. Mas... hoje em dia, graças a Deus, é aquela, né? Cada um tem uma trajetória, cada um tem um percorrer. E sempre foi o meu sonho estar onde eu estou hoje. E é bem aquilo mesmo. Hoje você está em lugares que talvez você possa ter orado muito durante todos os anos para estar. Você está ali
Às vezes nem percebe. Nem percebe, mas exatamente, tá mas ali. você tá. Então, Parabéns, Valéria. Muito emocionante, muito impactante a sua história. Inclusive, tivemos momentos aqui de sobrenaturais aqui, né? De Deus, talvez revelação, de Deus revelar. E fico muito feliz, tá? Fico muito feliz mesmo. Parabéns, Valéria. Você conquistou seu selo do gringo, tá? Quem sabe um dia eu tenho um selo, assim, pra tipo um formato de green card, né? Dou pra pessoa. Vamos providenciar aí. Vou pensar nisso aí. E muito obrigado, tá? Foi uma alegria imensa estar aqui, escutar toda a sua história. E vamos divulgar para as pessoas. Vamos, né, passar lá na célula, falar para as pessoas, nossos amigos. Compartilha, né? Compartilha com seus amigos, Por favor. pessoas aí que talvez pessoas que querem ser um empreendedor igual a Valéria ou que estão passando por um momento de câncer. Compartilhe com alguém que precisa escutar essa história aqui, tá? De superação e essa história aqui que vai inspirar muita gente. E, além de tudo, acima de tudo, vai glorificar Jesus, tá? Então, obrigado, tá? Você tem alguma palavra final para o pessoal que está te acompanhando? Eu acho que a palavra que fecha tudo isso é que você tem que ser movido pela fé, né? Eu acho que não tem uma outra coisa. O movimento ali de tudo que glorifica o nome de Deus e que a graça que você recebe é pela fé. Então, não tem outra palavra que fecharia tudo isso que a gente falou, a não ser duas letras, né? Fé. Eu não vou falar mais nada, porque eu quero que finalize desse jeito aí. Obrigado, tá, Valéria? Obrigada a você, imagina. Até mais. E daqui a pouco, Josué, daqui a pouco a gente vai se conhecer. Daqui a pouco a gente posta lá nas redes sociais a carinha dele. Sim.